alguma forma, né, no nosso triângulo, a divulgar a questão missionária. Vamos orar pelo pastor René para não ficarmos muito em demora, né? Oremos então ao Senhor mais uma vez. Obrigado, ó Pai, nós te louvamos pelas tuas grandes misericórdias, ou louvamos o teu santo nome, Senhor, por vidas preciosas como do pastor René, que tem se colocado à disposição do Senhor para ser um instrumento teu, e assim, Senhor, possamos assim divulgar os desafios da obra missionária e também fazer com que essa chama missionária continue acesa nos nossos corações, nos corações das tuas igrejas, ó Pai querido, que mesmo diante de tempos de pandemia, na qual estamos vivendo, um momento totalmente diferente, um momento desafiador para nós, não será impossível viver esse amor pela tua obra, nos envolver com ela e dar a nossa vida para que o nome do Senhor, o Evangelho, continue sendo pregado pelo mundo afora, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Capacita neste momento e oramos para que a obra missionária do Senhor siga avante, forte, mesmo nesse tempo de pandemia. Cremos, ó Pai, que o Senhor irá nos surpreender pelo que o Senhor vai fazer, pela ação do Espírito Santo no coração de cada igreja, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, nos colocamos à disposição do Senhor neste momento. Muito obrigado também pela vida, pela disponibilidade da igreja de patrocínio aí, a irmã Neida, o pastor Iano. Abençoe os demais membros e os irmãos, todos que estão presentes nesta noite. Abençoe poderosamente, que possamos ser edificados, desafiados e com mais coragem para fazer a tua obra com alegria. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. É um prazer estar aqui nesta hora. Pastor Givanildo, eu estive na casa dele quando eu estava lá em Santa Vitória. Santa Vitória já é pertinho do Mato Grosso, né? Nós fomos lá, eu, o pastor Soliel, me parece, e agora está um pouco mais perto, porque Uberaba é menos longe, né? Para quem está em Belo Horizonte, para ir em Santa Vitória, Uberaba é logo ali. Mas eu queria, antes de começar a falar de missões mundiais, lembrar alguns acontecimentos denominacionais nos próximos dias, né? De 11 a 14 de março vai estar acontecendo um encontro de pastor e esposa aqui na Grande BH. Esse encontro acontece de 2 em 2 anos e é promovido pela Ordem dos Pastores. É feito num hotel e nosso preletor será o pastor Guilherme Jimenez. Logo depois, teremos a Assembleia da Convenção Batista Mineira. Por enquanto está marcada, né? Poderá vir a ser desmarcada, mas por enquanto está marcada para sexta, sábado e domingo. E precedendo a Assembleia da Convenção, teremos a Assembleia da Ordem dos Pastores também. Em abril, que teria a Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Vitória, que foi cancelada, teremos o Proclamai online. Vai ser divulgado brevemente, mais divulgado, mas será uma oportunidade para participar também de missões mundiais. No mês de maio, junho, teremos a Academia Pastoral. O que é a Academia Pastoral? É uma reunião que acontece aqui na Grande BH, geralmente começa com jantar de segunda, termina com almoço de sexta, e nós vamos ter lá falando um pastor lá de... Um dos pastores da Igreja Alphaville, em São Paulo, possivelmente o pastor lá da Igreja de Itacuruçá, e convidamos o pastor Pirangima, ele não pôde aceitar. E, então, essa academia é muito boa, faz muito bem aos pastores, e ela é totalmente patrocinada pela convenção. Quer dizer, o pastor vem e não paga nada, quer dizer, tem que chegar aqui, né? Mas não paga hospedagem, nem alimentação, nem nada. É muito bom. O ano passado, nós não tivemos que cancelar, né? Mas, a partir de agora, a ideia é ter um agora em junho, outro em agosto, e também, em setembro, haverá um encontro de esposa de pastor aqui na Grande BH,
também é um final de semana, sexta até domingo. E em outubro, o Retiro de Pastores. Nosso preletor será o Ilquias Paim, lá de Curitiba, uma pessoa muito boa para falar, para comunicar, e um líder lá de Curitiba. Então, queria que vocês colocassem na sua lista de oração esses acontecimentos aí. Missões mundiais, o ano passado sofreu muito com o início da pandemia, né? O início da pandemia foi em março, é exatamente naquele momento que a gente estava mais atacando para fazer a campanha, e acabou que a situação ficou muito difícil. O ano passado, nosso tema foi Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E este ano, que é Viva o Poder de Transformar, e nós precisamos muito de orar e contribuir, porque o dólar fica aí, vai e vem, mas já chegou até a R$6, e cada mês tem que levar mais reais no Banco Central para comprar os dólares, para mandar para os missionários espalhados pelo mundo. Pela graça de Deus, nós não trouxemos nenhum missionário de volta. É um verdadeiro milagre. O Brasil com 14 milhões de desempregados, muita gente fechando seu comércio, sua empresa, etc., no ano passado, por causa da pandemia. E, pela graça de Deus, Missões Mundiais não fechou nenhum trabalho por falta de dinheiro para pagar. Mas teve que, desde março do ano passado, abril do ano passado, houve uma redução no salário dos missionários, começar com o do diretor, pastor João Marcos, de 30%. Senão, não teria condição de continuar. E 30% é uma paulada, né? Quando foi lá para junho, eles reduziram, voltaram com 15%, mas continua 15% abaixo. Mas Deus tem permitido que o trabalho prossiga. Estamos hoje em 81 países do mundo, com 2.044 missionários. É algo extraordinário. É uma das maiores agências missionárias do mundo. E esse trabalho, naturalmente, precisa prosseguir, precisa avançar. São 193 os países que formam a ONU. Se nós estamos presentes em 81, está faltando 112. Precisamos chegar nos 112 países. E podemos chegar porque o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, o brasileiro em geral, ele é muito bem aceito em qualquer lugar do mundo. Deus já me deu o privilégio de andar por 31 países do mundo. E em todos eles, a gente é impressionante como que as pessoas se alegram quando sabem que somos brasileiros, né? Então, precisamos aproveitar essa oportunidade para avançar, mandar mais missionários. Mas nós estamos presentes, por exemplo, na China. A China é um país enorme, é um dos 4 países maior do que o Brasil, só há 4 países maiores do que o Brasil no mundo. E a China é um deles. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a China tem 9,5 milhões. Enquanto o Brasil tem 212 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. E a China é um país comunista, muita perseguição, mas há uma sede muito grande do evangelho naquele país. Pelas estatísticas, pelos cálculos, pelas projeções, em média, 20 mil pessoas aceitam a Jesus todos os dias na China. Isso é algo extraordinário. Num país comunista, num país que persegue mesmo o evangelho, ainda assim, são 600 mil pessoas por mês, ou 7 milhões por ano, que aceitam Jesus como Salvador. Nós estamos presentes na China e com toda a perseguição, com todos os impedimentos, mas Deus tem permitido que o trabalho avance. Este ano passado, pela misericórdia de Deus, chegamos na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, em termos políticos
e em termos religiosos. Mas mandamos para a Coreia do Norte uma enfermeira. Ela está trabalhando num hospital e ali falando de Jesus. É claro que se eles descobrirem lá que ela é uma missionária, é possível que eles vão mandar ela para o paredão, vão mandar fuzilar. Eles não pensam duas vezes para isso. E ela sabe disso, ela está consciente disso. Mas é impressionante que lá também tem sede do evangelho. Tem um missionário nosso americano na Coreia do Sul, que todos os dias manda um balão cheio de folhetos e evangelho de João para a Coreia do Norte. Ele vai levado pelo vento, cai em algum lugar, alguém vai pegar, vai ler e vai aceitar Jesus como Salvador. Já tem pelo menos 10 igrejas subterrâneas na Coreia do Norte hoje. Com todos os impedimentos, com todas as perseguições, o evangelho ali tem progredido. Estamos presentes também na Indonésia. A Indonésia é um país com 250 milhões de habitantes, é o maior país muçulmano do mundo, e muitos tsunamis, muitas erupções vulcânicas, muita perseguição também, mas há muita sede do evangelho. E pelas projeções atuais, no ano 2030, na Indonésia, teremos mais cristãos do que muçulmanos. Isso é o poder do evangelho. Deus tem o poder de transformar corações, né? Ao lado da Indonésia está a Malásia e Singapura, dois países que hoje são o primeiro mundo, porque fazem parte dos tigres asiáticos. Lá também tem missionário dos batistas brasileiros. No Timor-Leste, que está ali perto também, nós temos missionário também. Timor-Leste é mais pobre, colonizado por portugueses, mas tem missionário dos batistas brasileiros lá. Hoje, nós estamos presentes nos 5 continentes. Faltava a Oceania. Chegamos há 2 anos à Oceania. Temos um casal em Papua Nova Guiné, trabalhando na tradução da Bíblia para parte daquele país, né? Porque é um país com muitos povos, então pelo menos um dos povos vai ter a palavra de Deus, está sendo traduzida. Mas nós estamos presentes também na Índia, né? A Índia é um país com área territorial menos da metade da área do Brasil, mas é com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. São 300 milhões de deuses e deusas. Lá na Índia, a gente vai encontrar majestosos templos dedicados ao deus rato, a deusa lagartixa, a deusa vaca. É impressionante. Tantos deuses, mas com muita sede do evangelho. Nosso missionário lá, há pouco tempo, tivemos um contato com ele, um indiano. Ele batizou em 3 anos 900 pessoas. Então, um país com muitos deuses, mas com um vazio do tamanho de Deus, na verdade, dentro do coração. Mas é um país que tem 300 milhões de pessoas muito ricas. Essas pessoas movimentam a economia. A Índia tem crescido, em média, 8% ao ano nos últimos 15 anos. Mas é mais na mão de menos. A concentração de riqueza na Índia é pior do que a do Brasil, que já é terrível, mas lá é bem pior. Então, tem cerca de 1 bilhão de pessoas que passam fome na Índia. É comum lá os pais mandarem as suas filhas de 10 anos, 12 anos, 14 anos, se prostituírem, vender o corpo para trazer algum dinheiro para casa para não morrer de fome. Mas, pela graça de Deus, nós temos na Índia hoje um lar da paz. Nesse lar da paz, mantido pelos batistas brasileiros, existem 46 meninas tiradas da prostituição que vão sair dali casadas. A mais velha delas não tem 18 anos. Então, é uma gota d'água no oceano, mas é uma gota. A Polícia Federal da Índia reconhece que há pelo menos 1.200.000 meninas nas mãos dos traficantes humanos. Isso é terrível. Então, nós temos ali alguns missionários e muita perseguição também lá.
teve um missionário nosso, autóctone, um evangelista autóctone, que foi para uma aldeia pregar o evangelho, chegou lá, bateram nele, quebraram a bicicleta dele, e ele, então, cuidou das feridas, arrumou a bicicleta, e na semana seguinte falou, preciso voltar lá, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou, mas eles não sabem para onde vão. E voltou lá. Quando chegou lá, bateram mais nele ainda, quebraram a bicicleta totalmente. Ele ficou 7 dias no hospital para se curar, mas quando ele saiu do hospital, ele disse, eu preciso voltar lá, porque eles não sabem para onde vão quando morrerem. Os irmãos fizeram uma vaquinha, compraram uma motocicleta para ele, pelo menos ele podia correr mais, né? E com isso evitar de apanhar mais. E ele continua pregando lá. Há cerca de 15 dias, um missionário nosso, autóctone, estava realizando um culto e uns arruaceiros chegaram, atrapalharam o culto e chamou a polícia prendeu aquele irmão e levou para a cadeia, para a delegacia, e os crentes foram para ficar em frente à delegacia em oração. E o mundo inteiro estava orando por aquele irmão que estava preso ali. Ele apanhou, naturalmente, mas aconteceu com ele algo que não acontece, não é comum acontecer na Índia. Ele foi solto ainda naquela noite. É praticamente impossível alguém ser solto à noite na Índia. Mas ele foi. O mundo inteiro estava orando por ele. Então, isso explica a importância da oração, né? O poder da oração. Então, na Índia, nós estamos com alguns missionários falando do amor de Jesus naquele país tão carente, tão perseguindo. Tem um estado na Índia, só um estado, que tem 200 milhões de habitantes, quase a população do Brasil, onde não tem sequer uma igreja cristã. E cristão aí inclui igreja católica. Então, por aí dá para notar a carência. A Índia é o segundo país muçulmano do mundo. Claro, lá tem budismo, tem hinduísmo, tem opção de coisa, né? Opção de ismo. Mas o que eles precisam mesmo é do cristianismo. Mas eu quero concluir a minha palavra lembrando do Irã. O Irã é um país com 80 milhões de habitantes, um país muito rico, porque tem muito petróleo, mas é um país muito fechado ao evangelho. Mas, apesar disso, já temos ali hoje mais de 2 milhões de cristãos. Esse é o poder do evangelho, é o poder de Deus. Mas já mandamos para o Irã 214 mil novos testamentos. Mas ainda assim há muita carência. Precisamos mandar 1 milhão. Outro dia eu vi uma menina de 12 anos copiando o Evangelho de João à mão para que outros pudessem ler a palavra de Deus. Naquele país, nós temos estado presentes mandando a palavra de Deus, mandando o Novo Testamento. Em dezembro, fizemos uma grande campanha, Bíblias para os povos, e pudemos mandar mais Bíblia para o Irã. Mas naquele país, há pouco tempo, há cerca de 4 anos, houve num só dia 130 batismos de ex-muçulmanos na Turquia, porque lá no Irã é perigoso realizar batismo lá por causa da perseguição. Então eles vêm para a Turquia para realizar o batismo. A Turquia é um país com 99,2% de muçulmano, mas tem mais liberdade. Lá em Istambul, uma grande cidade da Turquia, tem 2.600 mesquitas. Entre 11h30 e meio-dia, quem está em Istambul, eu estive lá há uns 8 anos passados, e a gente, para conversar pertinho assim, é difícil, porque as igrejas, né, as mesquitas, estão chamando o povo para a oração. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Ora Maomé, mas ora. Mas como lá tem liberdade, o pessoal vem para realizar os batismos lá. Num só dia, o pastor Alexandre, pastor João Marcos, pastor Vanderlei Marins, pastor Carlos Elias, estavam lá batizando 130
ex-muçulmanos. Então, hoje, a igreja no Irã está entre aquelas que mais crescem no mundo, apesar da perseguição. Eu estava lendo de um cidadão que estava num momento de crise de abstinência, precisava muito de uma pedrinha de crack, né? Eu não entendo disso, mas disse que a crise de abstinência é algo terrível. E ele não tinha dinheiro para comprar a pedra de crack. Atacou uma senhora, tomou dela a bolsa, e quando abriu não tinha dinheiro nenhum e tinha um Novo Testamento. Ele jogou fora a bolsa e o Novo Testamento, obviamente. O que ele queria era uma pedra de crack para satisfazer a sua crise de abstinência. Mas ele continuava precisando da pedrinha de crack. Atacou a outra senhora e abriu, não encontrou dinheiro, encontrou um outro Novo Testamento. Ele ficou meio cismado com aquilo. Pegou o Novo Testamento, sentou num cantinho e foi lê-lo. A conclusão foi que ele aceitou Jesus como Salvador. Ele agora não precisava mais de pedrinha de crack, porque ele aceitou Jesus, foi transformado. Estava lendo também de uma outra senhora que se converteu e, por causa disso, estava apanhando. O carcereiro, batendo nela, falou: se a senhora não negar a sua fé, a senhora vai morrer de tanto apanhar. Aquela mulher enfiou a mão na bolsa, tirou um Novo Testamento e falou com ele: pelo que está escrito aqui nesse livro, eu não posso negar a minha fé. Eu não posso negar o meu Jesus. Você pode bater à vontade, porque o máximo que você vai fazer é matar o corpo. A alma já está salva. Então, fique à vontade. Aquele carcereiro ficou assustado com a coragem daquela mulher. E tomou dela o Novo Testamento e foi para um cantinho ler. E quando ele voltar, daí algum tempo, ele voltou e falou com ela: eu entendo agora por que você não pode negar a sua fé. Eu também quero este Jesus. Agora vamos apanhar nós dois, não tem problema, porque compensa apanhar por amor a Jesus. Os dois, naturalmente, estão protegidos lá dentro do Irã, por nós, pela nossa missão, mas o que eles mais querem é matar os dois, naturalmente. Então, meus irmãos, por aí você vê a importância desta campanha de viver o poder de transformar. E só o Evangelho tem o poder de transformar vidas. E eu fico pensando, o alvo nosso esse ano é 22 milhões e meio. Mas se a gente pensar fundo mesmo, a gente entende que este é um alvo que pode se alcançar com os pés nas costas. Porque veja só, nós somos hoje 2 milhões e 200 mil batistas no Brasil. Se cada batista der R$30, nós vamos chegar a 60 milhões. Agora, R$30 significa R$2,50 por mês. 12 vezes R$2,50 vai dar R$30. Ou 0,0 alguma coisa por dia. Então, o que falta em nós é a vontade de ver o mundo salvo por Cristo Jesus. Porque, na verdade, é muito fácil alcançar 22 milhões e meio, embora o ano passado também foi 22 milhões e meio. Ficamos longe de alcançar. Por quê? Porque a opção de coisas são prioridades. Mas a obra missionária não é prioridade. Porque eu estou falando R$30 e tem muita gente que dá muito mais do que R$30, claro. Teve um advogado que ligou lá para a junta, ele sempre mandava boas ofertas para lá. Isso já meados do ano passado. Como é que está a situação aí, etc. A situação está crítica, naturalmente, com a pandemia. Ele falou: vou mandar para aí para você da manhã R$50 mil. Vou depositar R$50 mil na conta da junta. Uma pessoa deu R$50 mil. Graças a Deus que ele, além de ter muito dinheiro, ele tem um coração liberal. Mas, na verdade, é uma questão de priorizar. Então, o que precisamos fazer hoje é priorizar a campanha de missões mundiais. Este ano estamos tendo um problema também da demora na entrega dos kits. Foram colocados no correio na última semana de dezembro. E teve gente que recebeu agora, carimbado com 28 de janeiro. Quer dizer, o correio recebeu, guardou lá e não mandou.
Parece que é uma obra diabólica mesmo, né? Impressionante. É claro que o nosso Correio é extremamente incompetente. Estou pedindo a Deus que ele seja privatizado rapidamente, porque ninguém aguenta mais esse Correio com toda essa incompetência. Mas no site você encontra bastante coisa para fazer a campanha e, com isso, desafiar o povo de Deus a contribuir para missões mundiais. Bom, essa é a minha palavra. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, eu prometo responder a todas, ainda que eu diga assim, esta eu não sei. É uma resposta, né? Mas estou aqui às ordens. Os microfones estão fechados aí. Então, meus irmãos, fiquem à vontade para fazer perguntas para o pastor Renê. Desde já, eu quero fazer um apelo para todos os que aqui estão, né, na sala, que se envolvam nessa campanha de missões mundiais, orando, contribuindo, né? A nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Patrocínio, já iniciou a campanha, estamos a todo vapor, a nossa equipe de promotoria de missões na igreja está trabalhando, irmão Neida, irmã Terezinha, irmã Viviane, mas não podemos fazer nada sozinhos. Então, o meu apelo é para que todos os irmãos, membros da igreja, orem e contribuam. Contribua com a sua oferta de amor, com a sua oferta sacrificial para a obra de Deus. E está aberto, você que quer fazer alguma pergunta para o pastor Renê, abra o seu microfone e fale. Nós vamos tentar, Givanildo, depois fazer uma reunião dessa com todos os promotores do Triângulo, né? Vamos ver uma data, seja possível, dia e horário, que seja o melhor para a maioria, né? Eu acho que uma segunda-feira fica bom, pastor Nilo. Se houver a possibilidade. Né? Tá, eu vou mandar uma correspondência para você. Dos irmãos que estão aí também, aproveitando o pastor Renê, amanhã a gente vai fechar a lista dos quem se interessou pelas camisas e vou passar a lista para o pastor Renê já até sexta-feira e a gente vai passar as demais informações depois, forma de pagamento direitinho. Mas os irmãos, fiquem à vontade também para adquirir a camiseta e ser bênção, né, em nome de Jesus. Ô, pastor, Sim. A gente está tendo um culto online. Será que não tem um missionário, um pastor que possa dar uma palavra algum dia no culto, falando sobre missões? Olha, eu tenho até divulgado isso, eu tenho mandado arquivo com mensagens, porque para falar online, primeiro, tem que ter uma internet muito boa. Segundo, se o missionário estiver num país desse fechado, não pode, porque aí ele fica exposto, né? Então, nesse caso, eu estou pedindo a eles que mandem para mim. Essa semana eu mandei uma da Bolívia, muito boa, 8 minutos, então pode projetar na igreja, no horário do culto, né? Mandei outro dia uma do Caleb, sobre a tenda de brincar. O Caleb, ele foi 13 anos missionário em Marrocos, e agora ele está lá no Iraque, com a tenda de brincar. A tenda de brincar é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que a ONU elogiou muito, e tem recomendado para que os países façam aquilo. Lá no Iraque, tem sido uma bênção a tenda de brincar. Eu estou cobrando deles, vamos mandar mais mensagens, eu vou mandar para todos os promotores, e quem quiser é só me pedir que eu mando, e você pode projetar na igreja. Então, aí, se tiver jeito de alguém baixar, já mandar nos grupos baixados.
Porque eu tenho dificuldade de estar baixando. A minha menina que tirava para mim, né? E ela mudou temporariamente. Aí eu queria ver se os irmãos baixam esses testemunhos para a gente e coloca aí no grupo. Podemos ajudar. A Oneida recebeu, tá lembrado de ter recebido? Baixar? Sim, recebi. Tá. O material que o senhor pergunta ou os vídeos? Não, essas gravações, essas mensagens. Eu mandei um Eu que era recebi, pastor. da Bolívia, 8 minutos, recebeu, né? Eu Ok. recebi. Está no meu WhatsApp, eu vou baixar e a irmã Oneida Muito vai boa mensagem. projetar lá na igreja. A irmã Adalgisa é da igreja de Frutal, né, irmã Adalgisa? Isso. Isso. Então, de Frutal. Olha, a irmã Adalgisa eu mandei é para da todos os igreja de pastores. Frutal. Então, pede. Qual que é o seu pastor mesmo? É o Elionaldo. Adalgisa. Pastor Elionaldo. Exatamente. Cobra dele para mim, porque eu mandei para ele. Se ele, por não tiver recebido, pode acontecer, claro, é só me falar que eu mando. Então tá, obrigada. Pastor Renê, o senhor falou Sim. tanto, o senhor falou tanto, né, a respeito dos missionários que estão na linha de frente, sofrendo as perseguições, as batalhas espirituais, o aumento do dólar, né? Mas a minha pergunta qual tem sido a reação, a dificuldade, melhor dizendo, dos filhos dos missionários transculturais em relação à adaptação, à questão linguística, à questão cultural, essa nova adaptação por causa da pandemia, que é algo mundial? Como tem sido, assim, vocês têm enfrentado na junta dificuldades em relação a isso? A junta sempre teve muito cuidado com isso, né? Por exemplo, está aqui conosco agora o missionário José Roberto, que é nosso missionário na Guiné-Bissau. A filha dele ela quer ser radical, quer ir para a África, mas aonde for possível, porque a primeira filha dele, que casou agora, está fazendo medicina em Buenos Aires para ser missionária num país fechado. Como médica, qualquer país vai aceitar, né? Como missionária, mas como médica, sim. Então, os filhos têm sido bem cuidados. Quando é necessário, a junta providencia que eles façam reuniões, ou os pais mandem os seus. Eu me lembro que um pastor que estava no Senegal, ele mandou os filhos para o Brasil e a junta cuidou deles. Já estava grandinhos, né? Jovens. A junta providenciou cuidado para eles, estudo para eles, etc. Na verdade, a nossa junta está entre aquelas que melhor cuidam dos missionários no mundo. Quem se equipara a nós é a junta de ritmo dos Estados Unidos, mas eu me lembro do missionário nosso que está no Mali, a missionária, minha filha esteve lá 3 vezes já, e lá tem um missionário, uma família missionária que é da Assembleia de Deus. E a nossa missionária lá comenta a dificuldade que aquela família passa, porque não tem uma estrutura para tomar conta. A nossa junta, felizmente, cuida bem. Se for preciso, por exemplo, no Mianmar está havendo um golpe de Estado agora, né? E a nossa missionária está lá, mas ela sempre está com documento para partir a qualquer instante. Ainda que pague caro por uma passagem, ela vai sair de lá se ela estiver com a vida em risco. Então, a junta realmente cuida muito bem dos missionários e das famílias missionárias. Esse pastor que eu estou falando, lá da Guiné, 2 filhas vão ser missionárias também. O filho está terminando o 2º grau agora. Obrigada. Uma pergunta, pastor Renê, se for possível, né? 2, na verdade, assim. O senhor falou que são mais de 2.000 missionários espalhados aí, né? 2040, exato.
Não entendi, pastor? 2044, para ser exato. 2044. Desses 2044, pelo que eu acho que eu sei, quantos são, na verdade, autóctones, né, que são lá da própria país, e quantos, na verdade, são brasileiros, né? Não sei se o senhor sabe essa informação. A quantidade exata eu não vou ter. É predominantemente autóctone. E grande parte está envolvida com o PEP. O PEP hoje atende cerca de 20 mil crianças por dia. Essas 20 mil crianças, em condição, não fosse o PEP, ia dormir com fome. A única refeição que eles têm por dia é que recebe no PEP. Para vocês terem uma ideia, só na Venezuela, abrimos o ano passado 80 grupos do PEP. E aquelas crianças que vão muito mais pelo que tem para comer lá, na Venezuela, é muito triste uma situação dessa, mas é o que está acontecendo, né? Mas na África, pelo mundo afora, o PEP tem sido uma bênção. Então, desse 2044, é predominantemente autóctones e predominantemente também trabalhando com o PEP. O PEP é um programa socioeducacional, né? Exatamente, Outra coisa, pastor, sim. a questão, aqui como nós estamos falando para uma igreja específica, pode ser que tenha algum irmão aqui, irmã, que pense bem assim, eu gostaria de ser missionário de missões mundiais. Será que existe hoje, se existe uma necessidade, se existe uma maneira, o que hoje Missões Mundiais trabalha com aqueles que talvez tenham, possivelmente tenham esse chamado? Na verdade, são sempre bem-vindos os missionários. Se você falar assim, eu quero ser missionário na França, não vai ser, não. Não vai ser porque a junta hoje ela está com as atenções voltadas para o sul da Ásia. Porque nós temos missionário na França, temos missionário na Itália, Portugal, mas estavam lá. Hoje a gente manda para a África e o sudeste da Ásia. Conforme nós sabemos, a Índia, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China, 1 bilhão e 300, e a Indonésia, quer dizer, no sul da Ásia está o que é mais de 1/3 da população do mundo, bem mais do que 1/3. Então, se você sente o chamado de Deus para a obra missionária, deve se inscrever para a junta. Em geral, o teste é ficar 1 ano como radical. O que é o radical? Por exemplo, nós temos um radical latino-americano. Vai para Medellín, nós temos uma fundação lá em Medellín que cuida dos viciados, homossexuais, etc. Passa 1 ano ali para testar, ver se a pessoa está convicta disso mesmo. E a Radassa, que eu mencionei aqui, que está em Buenos Aires fazendo medicina, ela ficou primeiro em Medellín durante 1 ano. Ela entendeu claramente que realmente ela queria ser missionária. Temos também radical na África, aí são 2 anos, e tem radical na Ásia, que aí são 3 anos. Depois, no fim do projeto radical, a pessoa vai definir se quer ser missionário mesmo, a junta vai avaliar o trabalho que foi feito, etc., e vai enviar. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Eu desafio os demais irmãos a participarem, fazerem perguntas ao pastor Renê. Caso não haja... Eu não sei como é que vocês fazem campanha, né? Cada um no sistema, mas pode-se fazer um almoço com a renda para missões, né? Não é tempo de caldo, mas o caldo é uma coisa boa também. Um cinema missionário, você pega um filme desses bons que tem por aí e faz, cada um paga R$5, dinheiro para missões. Enfim, é bom colocar a cabeça para funcionar, para poder arrecadar o dinheiro para missões. E o mais importante,
mandar imediatamente. Se a campanha, no domingo, teve uma boa receita, na segunda deposita. Depois manda o restante, né? Porque, naturalmente, que é muito importante que o dinheiro chegue lá, além de evitar a tentação de gastar o dinheiro com outra coisa, né? Eu já disse que o pecado sem perdão que está na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou mandar colocar mais um lá. Pedir dinheiro com missões e usar para outra coisa. Esse também é um pecado sem perdão. Aqui na PIB de patrocínio, a equipe missionária trabalha com o bazar. Ah, bazar, boa coisa. Vou pedir aí para a irmã Neide explicar sobre o bazar. Então, foi uma estratégia a qual Deus nos deu, né? E Deus, assim, ele é tão soberano, porque o ano passado eu assumi o ministério, juntamente com as meninas, e logo em seguida veio essa questão da pandemia, né? E aí não dava para fazer cantina, essa questão de almoço por causa das aglomerações. E aí foi bem interessante que um dia, eu orando, Deus falava no meu coração, bazar. E eu disse, Senhor, como eu vou fazer bazar? Não tem uma peça de roupa, pouco tempo na cidade, né? E aí o Espírito Santo de Deus dizia ao meu coração, você não tem, mas eu tenho. E aí começou a chegar, e hoje, graças a Deus, Deus manda assim com muita abundância. E para a glória de Deus, assim, os bazares têm sido feitos, hoje, assim, de um sistema, uma forma individual, né? Eu já tenho as minhas clientes certas, então, assim, eu entro em contato com elas, vou lá, atendo no sistema individual, tranquilo, e o bazar, para a glória de Deus, ele tem ultrapassado os alvos, e isso é muito bom, porque aí junta com as ofertas dos irmãos, e a gente, por exemplo, em missões nacionais, nós dobramos o alvo, juntando o bazar com a oferta dos irmãos. Então, Deus, ele é bom, ele é soberano, né? E ele tem as estratégias dele, porque senão ia dificultar um pouco, porque a gente não tem como fazer comida para vender, né? Não pode nesse período. Mas, pastor, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, eu acho que dá tempo, rapidinho. Sim. O senhor tem uma previsão de quanto tempo o missionário leva para aprender uma língua no país? Não sei se dá para fazer essa previsão. E, por exemplo, as pessoas que trabalham especificamente com a tradução do Novo Testamento, se há um período, um tempo? Na verdade, depende muito da língua e do aluno, porque tem gente que tem uma facilidade enorme, né? Mas alguém já disse que o mandarim, uma pessoa inteligente demora 10 anos para aprender. Então, eu falei, eu demoraria 20, que eu não sou inteligente, então é complicado. Mas, por outro lado, essa missionária nossa que está na Coreia do Norte, ela aprendeu o mandarim com menos de 2 anos. Então, agora, na Índia, por exemplo, na Índia tem o inglês, que é oficial. Quer dizer, conhecendo o inglês, facilita bem a comunicação. Agora, esse casal que está lá em Papua Nova Guiné, ele vai ficar lá muito tempo, porque às vezes ele tem que quase que escrever a língua para poder traduzir a Bíblia para ele, porque às vezes não tem um livro, não tem nada, é um grupo pequeno que fala aquela língua, então aí ele vai ter que ficar ali muito tempo. Está aqui em Belo Horizonte um casal que está na Guiné-Bissau já há mais de 5 anos, trabalhando na tradução da Bíblia. Porque esse é outro problema. Guiné-Bissau, por exemplo, deve ter pelo menos uns 10 dialetos. Então, é um complicador, né? Mesmo que na Guiné-Bissau, o francês é oficial, mas você vai ter 10, 15 dialetos por todo o país. Então, varia muito. Obrigada. Muito bem, meus irmãos. Tem mais algum irmão que queira fazer uma pergunta para o pastor Renê? Entrou aí da nossa sala o irmão Roberval, que é da Igreja Batista, lá de Serra do Salitre, e entrou também o nosso amigo... Já passei por lá.
Seja bem-vindo, Ivan, também. E se tiver mais algum irmão que queira fazer mais alguma pergunta, abra o seu microfone, faça a pergunta. Nós já estamos encerrando o nosso momento. Antes de encerrar, nós vamos orar. Vamos orar por missões. Mas ainda dá tempo uma pergunta, se tiver. Não quer, assim, não é pergunta, não. É só dizer, assim, que foi muito bom, né, a palavra do pastor Renê, porque mostra para nós a dimensão do trabalho, né? Quanto esse trabalho é grande no mundo inteiro, né? Mais de 2.000 missionários parados pelo mundo inteiro, as dificuldades que existem. Então, assim, isso mostra o quanto que é um trabalho grande que nós temos realmente que orar e que contribuir. Então, foi muito bom. Tamanho do desafio, né? Muitos desafios, com certeza. Isso. Então, nós vamos orar para encerrar. Eu quero desde já agradecer ao pastor Renê a sua disposição, disponibilidade em trazer para nós esse desafio, essa visão. Quero agradecer aos irmãos que estão participando da sala, agradecer ao pastor Givanildo, que está aqui representando todos os promotores de missões do Triângulo Mineiro, agradecer à irmã Adalgisa, lá de Frutal, são irmãos de igrejas vizinhas, co-irmãs, e agradecer aos irmãos membros da nossa igreja, da PIB de Patrocínio. Obrigado pelo apoio. Eu quero pedir a qualquer irmão que sentir desejo agora no seu coração para orar, levantar um clamor pela obra missionária, pela campanha de missões mundiais, pelos missionários que estão em todos esses países que foram falados pelo pastor Renê, pela conversão desses povos, por favor, e ore também pela nossa região, pelo nosso estado de Minas Gerais, pelo nosso país e pela nossa igreja, a PIB de Patrocínio. Então, qualquer irmão, sinta-se à vontade. Se tiver mais de um irmão que queira orar, pode também. 2 irmãos, por exemplo, fique à vontade para orar nesse momento. Vou orar, então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, te agradecemos pela vida do pastor Renê, sua família, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, ó Deus, sustentando-os, que o ardor missionário continue, ó Deus, sobre o coração deles. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigada pelas informações, pelas experiências nessa noite. E agora queremos colocar os missionários que estão espalhados, mais de 2.000, ó Deus, aí espalhados pelo mundo, que o Senhor continue abençoando, dando graça, dando força. Muito obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar nada para eles, também não tem faltado a paz, não tem faltado a alegria do Senhor. Senhor, ajude eles, ó Deus, nas suas dificuldades, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, muitas vezes a saudade, por causa da sua pátria, dos seus lares. Ó Deus, que o Senhor possa consolá-los, abraçá-los com teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, continua cuidando dos filhos dos missionários, como o Senhor tem feito. Ajude-os, ó Deus, os missionários, os filhos, a aprender o mais rápido a questão linguística, dê inteligência, sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, que missões mundiais ultrapassem esses 22 milhões e meio, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Colocamos cada povo, cada raça, cada língua diante de Ti. Senhor, que o Senhor venha converter, que o Teu Espírito Santo venha convencer o coração dos muçulmanos, dos islâmicos, dos budistas, dos hinduístas, Senhor,
afro-religiões, ó Deus, são tantas religiões espalhadas pelo mundo, que no nome de Jesus o teu Espírito possa convencê-los de todo pecado, todo juízo e de toda justiça. E que o Senhor possa levantar mais obreiros, ó Pai, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Queremos colocar, Deus, cada promotor diante de Ti, que o Senhor continue, ó Deus, nos dando estratégias, porque quem faz é o Senhor, a obra é do Senhor, nós somos apenas, ó Deus, instrumento, Senhor, e que no nome de Jesus nós continuemos segurando as cordas para os missionários. Em nome de Jesus, abençoa a PIB, ó Deus, abençoa cada igreja batista que possa ultrapassar o alvo e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Toma, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Ok? Amém. Obrigado Então, pela oportunidade. nós que agradecemos, pastor Renê, muito obrigado. Foi muito bom ter o senhor conosco trazendo essa palavra. Eu quero avisar os irmãos de patrocínio que quinta-feira, 7h30 temos o nosso culto de oração e estudo bíblico. Domingo pela manhã temos a assembleia e logo após a escola bíblica. E à noite temos o nosso culto. Louvamos a Deus porque aqui em Patrocínio ainda estamos tendo o privilégio de fazer os cultos presenciais, tendo cuidado com as medidas de segurança, mas é um privilégio. Então, quero desafiar os irmãos a estarem lá. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe e fique na paz. Amém. Nós, que Deus abençoe. Um abraço, pastor Renê. Um Obrigado, abraço. pastor de Boa. Tchau. Obrigado, irmão Denis. Por nada. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite.